quando você se permite sonhar, quantas vezes você abriu mão dos seus sonhos só porque sentiu medo de ser rejeitada ou quem sabe até abandonada? No vídeo dessa semana eu vou te dar 5 razões pelas quais você pode ter parado de sonhar. Fala, coroa! Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Bora papear comigo? Gente, quantas vezes eu já ouvi de algumas pessoas: que isso, sonhar é coisa de gente jovem, eu já passei dessa idade. Eu já tenho meus filhos, meu marido, minha casa. Sonhar é coisa de quem não tem mais nada para fazer da vida. Sonhar é para quem pode. Você se identificou com alguma coisa disso que eu falei agora? Ou você tá cheio de sonhos ainda? Ah, me conta aí, vai, deixa aí nos comentários. Eu vou ser muito sincera. Eu fico triste quando eu ouço coisas assim. A partir do momento que a gente está vivo, a gente deseja, a gente sonha. E é preciso estimular isso dentro da gente. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas a nossa libido, a nossa sexualidade, ela está intimamente ligada ao nosso potencial de sonhar, ao nosso desejo. Quem não deseja, quem não sonha, tá com a libido baixa, tá com a sua energia vital diminuída. Desejar é vida, sonhar é vida. E eu falo muito isso nas minhas lives lá no Instagram. Vai lá me seguir, é @CrisCastroPsi. Desejar, sonhar tem a ver com o nosso desejo de vida. As pessoas depressivas ou deprimidas, qual que é a principal característica delas? Elas não querem viver. Se elas não querem viver, elas não desejam, elas não sonham, elas não têm um sentido na vida delas. E quando você realiza um sonho, os seus sonhos não se acabam. É preciso construir novos sonhos para a gente continuar evoluindo na vida. Pensa que comigo, só no Brasil, são mais de 11 milhões de pessoas que estão deprimidas. 11 milhões de pessoas que não desejam, não sonham, não têm perspectiva. E isso é muito triste. Então, o primeiro motivo é para agradar os outros. Você conhece alguém assim? Sabe aquelas pessoas que parecem que vivem para agradar as outras pessoas? Esse é um grande motivo pelo qual a gente para de sonhar. A gente está tão preocupado em agradar aos outros, talvez para receber um reconhecimento, uma admiração, ou para não ser rejeitado, para não ser abandonada, que a gente simplesmente esquece da nossa própria vida, das nossas necessidades e fica olhando para a vida e para as necessidades do outro. E essas pessoas, elas não têm consciência de que o ficar eternamente agradando ao outro tem muito mais a ver com uma questão dela, uma ferida, uma dificuldade dela, um conflito interno dela, do que propriamente com o outro. Então, essas pessoas depositam no outro uma expectativa de que o outro vai trazer a ela um sentido na vida. É uma vida muito instável, muito insegura, porque quando você faz isso, significa que você se perdeu de você mesma e significa que o outro provavelmente não vai conseguir corresponder ao que você realmente necessita. E quando isso acontecer, como é que você vai se sentir depois? Você vai se sentir sozinha, você vai se sentir no vazio, você vai se sentir perdida. Nenhuma pessoa nesse mundo vai ser capaz de preencher as suas necessidades, os seus vazios, as suas demandas. Porque todo mundo que faz tudo pelo outro espera também muito do outro. Pensa nisso. O segundo motivo pelo qual as pessoas deixam de sonhar são aquelas pessoas que carregam o mundo nas costas. Elas se ocupam demais, se responsabilizando pelas coisas dos outros. Você conhece alguém assim? Ah, eu tenho esposa, eu tenho filho, eu tenho minha vida, meu trabalho. Eu não posso ficar preocupada em sonhar. Eu não tenho tempo para isso.
É meu irmão que precisa de mim, é a minha mãe que eu preciso de cuidar, são os funcionários do meu negócio. E sonhar o quê? Sonhar é para quem tem tempo, para quem pode. Como é que eu vou olhar para as minhas necessidades, desejar algo? Como é que eu vou parar para estar em contato comigo se eu preciso de cuidar de tanta gente assim? Se eu carrego tantas pessoas assim? Realmente é impossível, né? A terceira razão: pessoas que têm medo de assumir a responsabilidade. Outro dia eu recebi uma mulher aqui no meu consultório e a reclamação dela era o seguinte, que ela não conseguia desenrolar na vida profissional dela. Ela tem uma profissão, estudou, se formou, ela simplesmente não consegue se realizar profissionalmente, ela não consegue trabalhar na profissão dela. Ela tá casada, mas o casamento dela também não é um casamento que traga realização para ela, é um casamento que ela considera morno. O que a gente foi descobrindo? Que ela é uma mulher que se sente na obrigação de cuidar da mãe, de dar atenção à mãe. Então ela resolve coisas para a mãe, ela faz coisas para a mãe. Ela não consegue olhar para a própria vida. E na verdade, ela deixa de assumir a responsabilidade da vida dela por ela não acreditar que ela seja capaz, por ela não se sentir amadurecida o suficiente. Então ela não consegue assumir a própria vida. E o que ela coloca no lugar disso? A mãe. E ao invés dela deixar essa mãe, e quando eu falo deixar, não é abandonar a mãe, não é ignorar a mãe. Olha para você, olha para sua vida. A sua mãe, ela não é doente, ela não é velha, ela é uma pessoa perfeitamente capaz de viver, ela é casada, tem o marido, tem o pai, né? Então não faz sentido nenhum essa mulher paralisar com a vida dela, com a vida profissional, não cuidar do relacionamento, para ficar cuidando de uma mãe que é perfeitamente sadia e capaz de cuidar da própria vida. Então, no fundo, essa pessoa, ela não consegue assumir a responsabilidade da própria vida. Como é que essa pessoa vai sonhar? Como é que ela se permite sonhar? Ela até tem sonhos, mas ela está sempre deixando esses sonhos de lado porque ela precisa de resolver coisas que nem tem a ver com a vida dela. E é interessante, né? Porque eu conheço pessoas que cuidam dos pais porque os pais realmente precisam e continuam sonhando e continuam realizando a vida. Na verdade, isso é uma baita de uma zona de conforto. Ela está tendo um ganho aí, porque assumir a própria vida, assumir os sonhos, concretizar os sonhos, requer trabalho. A gente precisa de abrir mão de coisas para que a gente conquiste nossos sonhos. Essa mãe, na verdade, virou uma desculpa para ela para não encarar a dificuldade que é, muitas vezes, botar nossos sonhos para funcionarem. O quarto motivo que impedem algumas pessoas de sonharem, elas precisam de se sentir normais. Tem pessoas que sentem que não se encaixam nesse mundo, que têm sonhos mirabolantes, que têm ideias aparentemente malucas e por isso elas se impedem de sonhar, se impedem de colocar em prática isso, porque provavelmente desde pequenas foram obrigadas a acreditar que aqueles sonhos, aqueles ideais, aquelas ideias mirabolantes eram malucas demais. E que por isso essas pessoas tinham que se adequar. Aterriza, menino! E que por isso elas pensam que as suas ideias não podem existir. E isso faz o que com essas pessoas? Elas se isolam, ou então elas permanecem numa vida que destoa completamente das suas principais aspirações. Então são pessoas que de repente começam a desempenhar funções que não têm absolutamente nada a ver com elas. E muitas dessas pessoas vão perdendo essa capacidade desde a infância. Sabe aquele ovelha negra? Aquela pessoa que vive no mundo da lua? Essas pessoas sofrem muito para colocarem suas ideias em prática. Elas se sentem na obrigação de acreditar que aquilo ali realmente é loucura e que é preciso aterrissar. E a quinta razão, mas antes eu quero te pedir, em nome do meu sonho de crescer com esse canal, se inscreva aí, acione o sininho. A quinta razão tem a ver com aquelas pessoas
que tem uma necessidade incontrolável de controlar as coisas. Aliás, eu acho que talvez a única coisa que elas não controlam é a sua necessidade de controlar. Acho que é isso. Controla os filhos, controla o marido, tudo, controla a mãe, primo, tio, tudo. Aí os filhos casam, aí ela quer que todo mundo mora lá com ela, porque aí ela dá conta de todo mundo, lidera todo mundo, domina todo mundo, tem todo mundo ali em volta e ela ali, no controle total. Então essas pessoas também são pessoas que se abandonaram, que deixaram seus sonhos de lado para ficar controlando os sonhos dos outros. Então elas param de sonhar, se sentem cansadas, desgastadas, não conseguem relaxar, não conseguem se entregar, não conseguem permitir. E sonhar tem muito a ver com permitir, com se deixar levar, com viajar. E são pessoas que chegam num momento da vida e falam: cara, o que eu fiz da minha vida? Pensou em todo mundo, se dedicou a todo mundo, mas essa dedicação não é aquela que eu falei lá no número 1 de agradar os outros. Não. Essa aqui é aquela pessoa que tem uma necessidade de que as coisas saiam exatamente do jeito que ela acha que tem que ser. Então essas pessoas têm um grau de estresse e uma incapacidade de relaxar terrível, porque uma pessoa desse jeito não se permite sentir prazer. Até o prazer sexual fica comprometido, porque elas estão muito preocupadas de que as coisas saiam exatamente do jeito que elas querem que saiam. Isso desgasta ela e desgasta a todo mundo que está em volta dessa pessoa. E chega num ponto na vida que essas pessoas se percebem numa vida vazia, quando elas têm aqueles pequenos momentos de reflexão, tá se sentindo pesada, se sentindo frustrada, porque no controlar a vida de todos, ela deixou o principal, que é de controlar a própria vida e de poder se permitir desejar, realizar e concretizar os seus próprios sonhos, suas próprias necessidades. Então essas pessoas guerreiras demais, um dia vão chegar num momento em que vão perceber quanto a sua vida é pesada, sem graça, sem sentido, e talvez se sentirem sem tempo de começarem a olhar para a própria vida, porque se desgastaram e depositaram toda a sua energia tentando controlar tudo e todos à sua volta. Sonhar é preciso, desejar é preciso. Se você concretizou um sonho hoje, sonhe outra vez. Permite que outros sonhos aflorem dentro de você. São os nossos porquês que nos mantêm ativos, que nos mantêm vivos e desejosos. Então não é à toa que a gente fala de tesão pela vida. Para de ficar cuidando da vida das pessoas. Para de ficar carregando as pessoas nas costas. Para de achar que você é dona do mundo e só você dá conta da vida das pessoas porque ninguém mais é capaz de dar. Para de achar que você é a heroína. Para de ficar agradando aos outros e busque agradar você. Procure se responsabilizar por você, pelas suas necessidades, porque é isso que vai trazer bem-estar para você. Não é o outro que deve ser responsabilizado. E vai relaxar, mulher, pelo amor de Deus, vai ter tesão por essa vida, vai realizar suas coisas. O papo tá bom, o papo tá legal, mas tchau, tchau.